Bom dia. Não, vocês estão desanimados, né? Depois de um negócio tão bonito que foi feito, uma preparação dessa, não era para relaxar, não. Bom dia. Bom dia. Agora eu me senti melhor, agora eu estou mais energizada para falar para vocês. Bom, agradecer ao evento, né, as pessoas, a organização, a casa, pelo convite e agradecer a todos os presentes por esse momento que certamente será especial, será maravilhoso todo dia. Bom, agradecer esse convite para falar sobre a inclusão à luz do Evangelho de Jesus, que certamente é muita responsabilidade para a gente, né, trazer isso, mas essa responsabilidade é o convite que a inclusão nos faz. É esta a base, é esse o sentido do amor sem nenhum obstáculo, sem nenhuma condição, para que eu faça pelo outro, para que eu aceite o outro, para que eu respeite o outro. Então, esta certamente é a verdadeira inclusão. A gente vai falar um pouquinho sobre ela e a gente vai fazer 3 reflexões nessa fala breve, que eu só tenho 20 minutos para poder fazer essa conexão, imagina. Então, assim, a gente vai propor aqui 3 reflexões básicas. Bom, aí. A primeira reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos nesse momento é o que se entende por inclusão. O que é que nós entendemos por inclusão? Porque a partir desse entendimento do que seja inclusão, aí sim a gente pode responder as outras questões. A segunda questão seria: o que o Evangelho de Jesus tem a ver com a inclusão? E a terceira questão para a gente pensar é: o que nós temos a ver... Obrigada. O que nós temos a ver com a inclusão? Então, entender o significado da inclusão para poder pensar qual a relação que a gente estabelece entre o Evangelho de Jesus e a inclusão, e depois onde eu me situo. Porque também não adianta ficarmos no nível teórico do entendimento. Eu entendo o que é, eu sei estabelecer a conexão entre o meu entendimento sobre inclusão e o Evangelho de Cristo, mas não me vejo responsável por esse processo. Então, seria insuficiente. Aquilo que as pessoas já falaram aqui, é preciso um movimento, uma postura, uma mudança de olhar, uma mudança de lugar. Não dá para ficar do mesmo jeito, e o grande problema de fazer inclusão, às vezes, é esse. É de que eu acho que eu sou uma pessoa inclusiva. Eu acho que eu não tenho mais nada para modificar na minha conduta. E eu não estou falando apenas de uma conduta de evangelização, eu estou falando de uma conduta moral, de modo geral. Porque ninguém pode ser algo dentro da sua religião e ser outra coisa fora dela. Então, quando a gente fala aqui o que nós temos a ver com a inclusão, a gente não está perguntando o que é que eu tenho a ver com a inclusão no movimento espírita ou em qualquer outra religião que eu participe. Eu estou perguntando o que é que eu tenho a ver com inclusão na minha vida. Onde eu me faço uma pessoa inclusiva, onde eu sou um instrumento a favor da inclusão. Então, essa é a grande pergunta. Às vezes a gente acha que faz porque a gente não sabe o que é inclusão. A gente acha que já fez o suficiente porque a gente não entende profundamente o que significa incluir. Então, para responder a essas questões, eu trouxe aqui uma pergunta para vocês. Trouxe a pergunta: a inclusão é o direito de ser diferente e ainda assim poder estar junto aos demais? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Sem medo, né? Não vamos ter medo não, né? Porque errar também faz parte do processo, né? Quem acha que não, levanta a mão. Bom, a maioria achou, a maioria neste auditório achou que sim. Que a inclusão é o direito de ser diferente e ainda assim poder estar junto aos demais. Para ilustrar um pouco disso, eu trouxe uma imagem ao lado, onde aí vou descrever a imagem, porque eu já sei que tem pessoas, pelo menos eu estou identificando uma pessoa com deficiência visual na plateia, então vou descrever a imagem do que tem para poder ficar compreensível para a pessoa, né? Ou para as pessoas. Então, a imagem que eu trouxe foi de vários bonequinhos
e todos os bonequinhos, ou quase todos os bonequinhos são branquinhos, mas no centro tem um bonequinho vermelhinho. Essa imagem retrata exatamente essa pergunta. A inclusão é o direito de ser diferente, o diferente aqui é o bonequinho vermelho, mas que está no meio de tantos outros, mesmo assim ele está lá, ele está junto aos demais. E aí a imagem retrata a pergunta, a inclusão é o direito de ser diferente, e ainda assim poder estar junto aos demais. E a maioria de nós acredita exatamente que isso é correto, que sim. Como é teu nome? Douglas. Douglas foi, pelo menos que eu identifiquei aqui, rapidamente, foi uma das pessoas que falou, não, não é isso. Vamos bater palma para Douglas? Pode aplaudir o Douglas. Porque isso não é inclusão. Não é. Ser diferente e estar junto é muito pouco para incluir. Passa, por favor. É pouco demais. É isso que a sociedade tem feito e não alcança as pessoas. Porque só deixa estar junto, mas não deixa participar. Estar aqui hoje e não ter acesso ao que a gente vai falar, ao que a gente vai viver, não é estar incluído. Não é. É estar inserido. Está inserido. A legislação faz isso com a gente, né? Ela obriga as pessoas a receber, a estar junto. Mas ela não obriga a mudar a postura de ninguém. O outro te recebe, mas o outro não te aceita. O outro não te respeita. E o outro não muda nada. A mudança que o Abraão fez aqui conosco não muda de lugar, não muda de olhar, não muda a sala, não muda os materiais, não muda os métodos. Não muda nada. Então, isto não é inclusão. A segunda pergunta que eu trouxe foi: a inclusão é o direito de ser diferente e usufruir dos mesmos direitos que os demais. Sim, aí sim. Isso não é estar junto, eu estou ali, não entendo o que está acontecendo, não participo, não tenho chance. Estou lá na salinha da escola, da evangelização, de onde for. Mas, por eu estar numa cadeira de rodas, eu não participo das brincadeiras. A professora fala, agora você fica aqui. Tá? Depois a gente vê o que é que a gente faz. Isso não é incluir. Isso não é, isso é matricular, isso é receber, isso é dar o direito de estar ali. Incluir é quando a sociedade muda para receber o outro. Não é quando o outro tem que ficar do jeito que der. Quando o outro participa quando der. Quando o outro faz atividade se der. Não, não, ele não pode só estar junto. Eles têm que estar junto, participando efetivamente, tendo os mesmos direitos. O direito de brincar, o direito de correr, o direito de pular, o direito de... Ah, mas ele não tem as pernas, o que é que a gente faz? Vamos descobrir com ele como é que isso pode ser feito para ele, como é que ele vai viver isso e vai ser interessante, vai ser legal. Tem receita? Não, né, Bianca? Não tem, porque cada pessoa é única. Então, todos nós, se olharmos nossas diferenças, a gente vai perceber que a gente é igual por isso, porque a gente é diferente. Essa é a nossa única igualdade, única. Se a gente olhar em volta, a gente possui diferenças enormes. E se a gente conhecer um ao outro mais de perto, aí que a gente vai descobrir que tem diferenças. A gente tem diferenças de habilidades, de aptidões, de gostos. Só que essas diferenças não podem ser obstáculos, limites. Não pode ser porque ele não vê, ele não vai entender o que está na imagem. Eu tenho por obrigação de escrever a imagem para que quem não vê construa a imagem. Não é porque a pessoa não ouve que ela não vai ter acesso à informação. Se ela não ouve, ela tem direito, ela tem que usufruir do direito de informação. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca na língua, na linguagem, no modo como ela vai ter acesso. Isso é fazer inclusão. E é para isso que nós temos que olhar, é para isso que nós temos que nos incomodar e dizer, eu não quero mais só estar com ele aqui. Eu quero que ele esteja aqui, esteja vivenciando, aprendendo, aproveitando, usufruindo
os mesmos direitos que todos os outros que aqui estão. Esse é o princípio máximo da inclusão. Bom, vamos fazer agora uma pequena, digamos assim, um testezinho. Aí é um vídeo que... Não. Esse aí. Agora a gente vai ver essas diferenças pelos olhos das crianças. Aí a gente vai ver um vídeo curtíssimo que vai mostrar para a gente um pouco do que acontece com esse olhar. Então, eu vou fazer aqui... Ele tem um áudio, assim, de fundo. Só um minutinho, porque, assim, os que aí estão, eu só vou situar que é um vídeo que foi feito com pais e filhos. Algumas pessoas já devem ter visto, agora vão ver na intenção de pensar a inclusão, tá? É um vídeo educacional, uma espécie de jogo, trouxeram pais e filhos, e eles foram submetidos a uma determinada experiência, de ver algumas imagens e repetir, reproduzir o que estava acontecendo naquela imagem. É bem curtinho, vai aparecer algumas imagens, e no final a gente volta a conversar sobre esse vídeo, sobre o que aconteceu durante essa experiência. Eu vou só me deslocar, tu só dá o play, porque eu vou me deslocar, eu vou para junto do Renato e vou fazer a descrição ali para ele, juntinho dele, para ele saber o que é que vai estar rolando aqui, tá? Porque as crianças conseguiram. Pode passar, querido. Pode passar. Pode passar essa daí. Deixa aí, tá? Porque elas conseguiram fazer e os adultos nenhum conseguiu fazer. Uhum. As crianças viram apenas outra criança ali. Não viram mais que isso, viram uma pessoa. Não viram mais que isso. Os adultos viram o quê? Viram uma pessoa com deficiência. É isso que às vezes acontece, a gente não consegue receber nossos alunos, nossas crianças, nossos jovens e ver uma pessoa. A gente vê logo a deficiência. E quando a gente vê logo a deficiência, a gente vê a limitação.
Quando a gente vê a limitação, a gente vê o que a pessoa não consegue. A gente deixa de ver o que ela consegue, o que ela pode. Porque a gente olha tanto para o que ela não pode, mas tanto, que se perde nisso. Então, este tem sido o nosso maior problema para fazer a inclusão. O jeito que a gente recebe e olha para o outro envolve sentimentos, envolve questões que não deixam a gente ver o sujeito. O convite nosso hoje é a gente olhar para a inclusão se sentindo responsável. E aí, quando a gente vai conectar isso, a gente entende o que é inclusão e olha para o Evangelho de Jesus, pode soltar todos aí? Aí a gente estabelece algumas semelhanças importantíssimas. A primeira delas, o Evangelho de Jesus foi um Evangelho que questionou o paradigma vigente daquela época, que questionou o modo, as relações, a ideia de Deus, questionou tudo. E o paradigma da inclusão faz a mesma coisa, ele questiona tudo que acontecia antes. A exclusão que a gente deixou essas pessoas viver, a segregação que a gente colocou ela, quando colocou ela em instituições para ficar segregada, separada dos outros. Se questiona hoje também esse modelo de integração que a pessoa é que tem que mudar e se adaptar. Então, a inclusão também é um modelo, é um paradigma questionador, assim como foi o do Cristo. Então, tão fácil de juntar esses dois paradigmas e fazer um mundo mais justo, mais igualitário e mais humano. Uma segunda questão do Evangelho de Jesus, que se assemelha também à inclusão, é que Jesus destaca as necessidades de alguns grupos, aqueles mais carentes, mais marginalizados, mais esquecidos. Ele destaca essas necessidades, mas sua mensagem é para todos. O que é que acontece no paradigma da inclusão? Olha a coisa interessante. Ele destaca a necessidade também de alguns grupos. Ou seja, ele destaca quais são as necessidades de uma pessoa cega, de uma pessoa surda. Essas necessidades precisam ser respeitadas. Mas a inclusão é para todos. Quando a gente fala inclusão, é sinônimo de educação para todos. Todos com os mesmos direitos. Um outro aspecto é que o Evangelho de Cristo se pauta na lei do amor. E a inclusão hoje, como paradigma humano, social, se pauta nos direitos humanos. Direito à vida, direito à saúde, direito à educação, à segurança, a transporte, a lazer. E, por fim, Jesus convida todos para entender sua mensagem a serem como as crianças. Olha só. E hoje eu convidei vocês a olhar esse vídeo e entender o olhar das crianças. Porque se a gente entender esse olhar, a gente faz inclusão e a gente segue o Evangelho de Cristo. A gente une essas duas coisas sem muita dificuldade. Os adultos não conseguem imitar? Pode passar? Porque eles tiveram medo, tiveram pena, tiveram vergonha ou tiveram culpa. É alguma coisa. Se eu fizer isso, eu estou zombando dessa criança, então eu me sinto meio culpado. Então, por isso os adultos não fazem. Que diferença eles viram na menina? Eles não viram nenhuma menina. Eles viram ali uma pessoa com deficiência, com paralisia cerebral, com limitações. Por isso que não consegue seguir. Já as crianças, elas conseguem fazer porque elas nem sentem medo, nem pena, nem vergonha, nem culpa. Elas não veem diferença, elas veem uma menina, uma pessoa como ela. Então, nenhum problema. Pode passar? Então, Jesus nos diz, lá em Mateus 3:1, capítulo 3, 1 a 6, ele diz assim: E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. Gente, eu grifei aí, levanta-te e vem para o meio. Jesus entra na sinagoga, porque as pessoas com deficiência desde aquela época não podiam frequentar os mesmos lugares, então eles não iam ao templo, mas eles poderiam ir na sinagoga, mas tinha um lugarzinho reservado para eles, um lugarzinho especial. Você pode sentar aqui, você não pode sentar no meio das pessoas. Por isso Jesus diz, levanta-te, sai daqui, daí desse lugarzinho que foi destinado a você, porque você tinha uma mão com deficiência. Vem para o meio. Jesus convida ele para o meio, para se juntar aos outros, para fazer parte, para estar junto. Não precisava ele estar ali. Como estavam os cegos, como estavam os paralíticos na beira da estrada, abandonados, mendigando. Jesus sempre os convidou para vir para o meio. Esse é um convite da inclusão. Não deixa teu aluno, tua criança, no canto, à parte. Pede para ele vir para o meio. E quando você planejar a sua aula, a sua ação, planeja para todos. Pensa que ele está lá. E que ele tem que fazer parte. E Jesus pergunta-lhe, é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar?
E aí aqueles que queriam acusar calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele o estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então, a ação de Jesus, a ação inclusiva, salvadora, acolhedora, foi mal vista. Foi mal vista, foi incompreendida, até se viu como argumento mais tarde junto a tantos outros para que fizesse o que fizeram com Cristo. Mas o convite de Jesus ficou para sempre. Ficou para sempre. E sabe que nós, que queremos ser seguidores desse Cristo, podemos fazer? Talvez não possamos fazer os milagres do Cristo fisicamente, transformar essa mão, esse olho, esse ouvido. Mas muitas vezes a gente pode salvar de outra maneira, dando as mesmas oportunidades, respeitando, dando direitos, dando condição, dando acesso à informação, dando acesso a conhecimento, dando acesso à oportunidade, não deixando nenhum ser de fora das oportunidades de ensino, de instrução, de lazer. É essa a grande mensagem da inclusão. Não basta deixá-lo estar aqui. Eu preciso fazer com que ele participe como os demais. E eu preciso me sentir responsabilizado por isso. O principal convite que a gente tem é: nós somos responsáveis pela inclusão. Nós somos. Não é um grupo. Ou é na casa espírita é aquele grupo que vai fazer, na escola é aquele grupo, aquela professora que faz. Não. É a sociedade, somos nós. Então, o que é que a gente tem a ver com a inclusão? A gente pode responder como ser humano, como cidadão ou como cristão. Eu tenho certeza que nenhuma dessas a gente vai ter uma resposta diferente disso. A gente tem tudo, mas tudo a ver com a inclusão. Tudo, sobretudo se a gente se diz cristão. Não dá para dizer: ah, mas eu não sei trabalhar com ele e vou ficar sem saber. Eu não sei, mas eu quero aprender, porque eu não quero deixar ninguém de fora, ninguém. Eu quero que todos estejam juntos, participando, usufruindo de direitos. E não quero apenas que eles estejam juntos, porque a lei obriga. Mas é o nosso coração que vai dar condição, é o nosso coração que vai oportunizar. E lá em Mateus, eu trouxe 2 citações do Cristo, né, que ele diz: em verdade vos digo, quando fizeste um destes a meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Fizeste o quê? Tudo que a gente pode fazer, toda ação de caridade, toda ação social, toda ação de respeito que a gente faz a um pequenino irmão, a Cristo a gente fez, atendeu aos pedidos do nosso Pai Eterno. Noutra mensagem ele disse: todas as vezes que você não fez a esses pequeninos, a mim não fizeste, a mim negaste. Então, se a gente quer seguir uma mensagem cristã, uma mensagem evangélica, que façamos a vontade do Cristo, servimos aqueles que necessitam, servimos aos pequeninos. Somos inclusivos, então? A pergunta que fica para cada um pensar. Somos inclusivos no nosso discurso, nas nossas práticas, na nossa conduta? Estamos preparados para incluir todos? Damos as mesmas oportunidades e o mesmo acesso para todos, sem distinção, ou deixamos apenas ficar junto? E aí eu trouxe um texto de Leon Denis, né, que eu acho fantástico, quando ele diz assim para a gente: tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus e por religião o amor. Inclusão nada mais é que o exercício do amor. Muito obrigada a todos.